Hum, Ó, senhor, senhor. Olá, José, bom dia. Bom dia. Ó, sim, tudo bem? Ó, senhor. Tudo bem, curtindo meu café. Coisa boa. Ó, sim. Muito boa. Olha, recebemos umas perguntas pedindo umas fofocas. Café gostoso. Ó, senhor. Que Olha, pergunta? tem Ó, sim. café? Tem café aí também? Muito bem. Então, um brinde ao seu café. Um brinde ao café de todos. Ó, senhor. Sim. Olha, então a pergunta é: olá, bom dia. Gostaria, dentro de uma oportunidade, a explanação sobre alguns tópicos Meu e se o Deus do assunto, céu, que pirula. Ó, senhor. e se o assunto já Alguns, foi. alguns aqui são figurantes. As pessoas acompanham o mesmo nível. Ó, senhor. Pois é, olha, e se o assunto já foi explanado em alguma conversa, peço desculpas. Então, tá vendo? Muito bem, ó. Não, a Começou gente gentil. gosta. Ontem, a gente gosta de falar. Ontem, se já foi falado, a gente fala de novo. Ontem, Então, a pergunta é: gostaria de saber quando, no momento do diálogo, eles mencionam, dependendo do assunto, que os campos se contraem. Defina-nos melhor esse termo e fale um pouco da preparação, campos de sustentação necessários ao trabalho, comente dos bastidores espirituais no momento do diálogo. Olha, vamos fazer fofoca. ontem, existe um termo já afirmado, ontem, que se chama os campos psicoanímicos. Ontem, já ouviu falar Sim, nisso? Ó? já ouvi falar nisso. É uma inteligência cognitiva coletiva, podemos dizer assim. Ontem, Sim. esse estudo estuda os campos, se encaixa, é um pedaço dos campos. Então, cada grupo pensa de um jeito, cada nível da espiral se expressa dentro de um jeito e faz parte de um certo padrão, um certo grupo, Sim, e quando você vai meditar, você também interage com esses campos psicológicos. Na verdade, a gente sempre está interagindo, mas quando a gente vai meditar, fica bem quase palpável esses campos psicoanímicos num certo nível da meditação. Sim, você se vê dentro do sistema, se nota, Sim. você se acalma e começa a se perceber, Então, a gente quando a gente fala algumas coisas, é como se a gente fosse visita. Senhor, você não tem seu jeito na sua casa, com a sua família, seu jeito de comer, seus horários, seu padrão normal. Senhor, comer Sim. franguinho com a mão, fazer as coisas. Aí vem alguém na sua casa. Eu mudei um pouco o padrão da explicação, porque vamos fazer terra a terra. Senhor? Não, mas eu acho que é perfeito essa analogia da visita. Sim, aí eu chego e eu vou lá comer o frango com garfo e faca. Senhor? Sendo que todo mundo está comendo com a mão. Qual é a primeira impressão que ocorre? Senhor? Depende do campo psicoanímico ali daquela casa, mas dependendo. Sim, não, eu sei que na sua casa tanto faz, mas eu estou falando na casa que tá. Vamos mudar, vamos fazer algo diferente, Todo mundo na casa come frango com garfo e faca, Sim, acho que agora vai ficar mais é melhor. É Mais assim, claro, sim. mais claro, todo mundo Todo come mundo com garfo e e aí faca. chega alguém, chega a visita e come com a mão. Sim. Essa ação da visita é uma ação que vai diferente, melhor, assim, eu, mais educado comer com a mão, ficar aquela coisa feia comendo com garfo e faca, mas sim. Aí você mostra outro meio de fazer a mesma coisa. E as pessoas se contraem. Entende? Assim, Sim. mas não por mal. Não é uma definição negativa ou positiva. É diferente. É um novo, o diferente. Assim, Pode ser uma relação negativa dependendo das crenças que forem projetadas ali na sua. sim, mas quando a gente fala que o campo se contrai, não é essa a intenção, é só mostrar sistematicamente o que ocorre o tempo todo, assim,
Por isso que para alguém trazer uma ideia, essa ideia já foi fundamentada há algum tempo, assim, ó. Sim, quando a ideia se manifesta, ela já foi fundamentada há mais tempo, senão... Por muitas pessoas já pensaram, muito conscientemente ou inconscientemente. Porque elas sustentaram a forma para que houvesse um manifesto por alguém. Por isso que nenhuma ideia é pessoal. Por isso essa ideia de direito autoral é uma ideia respeitada por nós, mas assim, difícil, assim. É respeitada devido ao respeito ao estado atual dos campos psicoanímicos. Sim, fica até bonito falar, assim, mas até mesmo aos grandes pensadores isso é uma coisa ilógica, assim, ó. Mas enfim, assim, ó, não é crítica, ó. Ficou bem explicado? Você gostou? Eu não sei se ficou bom, eu não uso muitas palavras, assim, ó. Deixa eu ver se eu entendi, então. Então, quando vocês falam os campos se contraem, é porque vocês sentem esse sinal que se manifesta nos campos, que é um pouquinho diferente do Quase um repúdio. É quase um repúdio de defesa. Sabe um cachorrinho que nunca recebeu carinho? Só maltrato? Sim, tem até uns vídeos na Carinho. internet. Sim, bonito. Só assim, ó. Quando você vai dar carinho, ele não sabe receber carinho. Ele se contrai. Ou melhor, Sim, ele se contrai como mecanismo de defesa. Sim, vamos fazer diferente. Um cachorro que só recebeu carinho a vida toda. E ele não sabe, nunca teve experiência de maltrato. E aí ele é maltratado, ele se contrai. É só para a gente dar os dois exemplos, já, senão a gente vai falar que os campos são um cachorrinho que nunca recebeu carinho, aí bagunça tudo. É um sinal diferente, é um valor diferente da variável daquela equação. Exatamente. Imagine você fazendo uma equação de terceiro grau. Assim, ó. Sabe o que é isso, né? Você sabe. Assim, perfeito. Ó. Sim. Se você fazer as equações e faltar uma variável, você não vai chegar no resultado adequado. E dentro de uma linguagem matemática, assim, você constrói várias possibilidades dentro das variáveis. O que a gente faz, quando percebe uma novidade, ou então a gente tem meios de introduzir algo diferente, é dar mais variáveis. Só que, para quem não concebe a matemática como uma linguagem, e sim um sistema binário, que não está errado, assim, ó, você vai dar mais variáveis, ele vai entender que você está acrescentando complexidade e vai se defender e falar, você está bagunçando. Quando, na verdade, não. Assim, ó. Sim, complicou, assim, ó. Não, é porque isso... Sim, isso a gente se vê a todo momento. Sim, é o comportamento dos campos. Eu só estou dando vários exemplos. Assim, ó, para poder ficar gostoso, ó. Para ficar para todo mundo. A gente já deu exemplo frango, exemplo matemática, para todo mundo ficar, gostosinho é legal, exemplo simples, chato, exemplo complexo, legal, exemplo complexo, chato, exemplo simples, bom. A gente rebola, assim que fala, assim, a gente rebola para todo mundo gostar, assim, brasileiro, assim, corredor, assim, Mas essa própria reação, exemplo simples, chato, exemplo sim, você entendeu. Legal, né? São reações do campo também. Sim, perfeito. Assim, você entendeu. Matemática, chato, comidinha, gordice, comendo gordice na casa dos outros, sim, gostoso. Aí se encaixa naquela lição gotosa, que nem todos os pensamentos são meus, né? Sim. Tá vendo? Então, se eu faço parte de um grupo, eu me comunico psicoanimicamente, sensorialmente. Então, vamos indo, a gente vai se percebendo aos pouquinhos. Assim, como chama? Assim,
reforma íntima, ó, trabalhar a mediunidade, ó, senhor, Sim, e ter um certo carinho com os o campos é como menino, ter o um menino foi na respeito casa quando você vai espírita na casa esses dos dias. outros. Sim, ó, o menino foi, vou fazer fofoca, ó. O menino foi casa espírita esses dias. Aí o menino foi lá passar novo na casa, ó. Foi lá todos os procedimentos, sim. Aí quando ele passou na salinha de cromo, assim, ó. Lá tem uma sala com todas as fotos dos mestres, ó, assim, ó. Aí o dito cujo ficou lá olhando pra fraldinha, ó. Ficou lá olhando pra fraldinha, mas é besta, ó. Como assim? Não entendi. O que isso quer dizer, ficar olhando pra fraldinha? Sim, é só descontraindo o papo. Ó, assim, ó, ficou olhando pra fraldinha na cabeça de um velhinho lá, assim, ó. O velhinho tava com maquiagem, ó. É porque ia tirar foto naquele dia, pode dizer. Sim, a foto pra pôr na sala. Sim. Tinha até colocado fraldinha limpinha de sair. Sim, cara, essa fraldinha tava molho na Cândida. Porque, sabe, ó, assim, ó, as fotos não são muito boas já da vida. Ó, como fala, assim, ó, megapixel ruim, ó. Baixa resolução. Sim, ó, assim, ó. Ó. DPI, ó. Já está respondido. Depois, qual é o complemento da afirmação? Ó, assim, ó. Então, essa primeira, defina melhor esse termo, então acho que ficou respondido. Fale um pouco da preparação, campos de sustentação necessários e comente dos bastidores espirituais no momento do diálogo. Ó, assim, ó. Eu gosto de andar em turma, porque eu sou assim, ó, assim, como falam, assim, ó, da zoeira, ó, brincadeira, ó, assim, ó. Normalmente, como é um processo de manifesto um pouco diferente, ó, assim, ó, e esse menino não tem muitas crenças religiosas, graças a Deus, ó, assim, ó, é mais fácil. Mas nós sim precisamos criar uma bolha de comunicação e um manifesto. Assim como algumas literaturas falam do órobus, é assim que fala, assim, ó. O veículo, assim Órgão. que a gente, sim, é. Um veículo, sim. Mas na verdade a gente Merkaba. manifesta um veículo multidimensional, um carro que não se move, ó. Então, é uma manipulação do Merkaba. Sim, mas não é o Merkaba. A gente manifesta um Merkaba e não que não é diferente. É assim, ó, que manifesta um carro que não se move. Um carro fundamentado na expressão da alma. Sim, ó. Não tem o tarô? Sim. O carro lá se move? Não, o carro não se move, É a mesma é um coisa. cubo do espaço. Sim, aí à direita nós temos o masculino e à esquerda, desculpe, à direita o feminino e à esquerda o masculino. Representam a dualidade. Também não se move. Ficam parecendo esfinge. Assim, ó. Sim, porque são polaridades. A polaridade cria um movimento. Sim. E aí nós temos o centro de gravidade e o centro de expressão do motor da alma, desse nosso processo que a gente plasma. Assim, ó. E aí quando a gente liga a ignição, um sistema parecido com o espectro eletromagnético é formado, mas com um pouco mais de detalhes e funções. Em cada nível, assim como foi explicado a bolha, existe um padrão de sustentação psíquica, onde, dependendo do campo de atuação e de manifesto do trabalho, alguns pontos são melhores ou não melhores, são mais trabalhados. Assim, ó. E dependendo da necessidade, nós trazemos mais e mais amiguinhos para trabalhar junto, assim, para brincar, assim. É como Sim. sentar na roda do bar, jogar sinuca, minha vez jogar sinuca, aí vem eu pego o pau, eu pego o pau, pego a energia do fogo, potencial, pego o pau e bate na bolinha, assim, Sim, verdade, começa com o pau, sim.
E aí a expressão do movimento, da ação, da jogada, porque a vida é um jogo de xadrez, assim, ó. Você olha os campos e faz sua jogada. E é isso que acontece nos bastidores. Já o menino é o mais fácil. Ele senta aqui, dá uma respirada, dá muita risada com você, daqui a pouco ele dá uma concentrada e aí nós pegamos ele na curva. E é literalmente na curva, ó senhor, porque a expressão do espírito, da alma e depois do espírito faz uma curva de realidade, e quando ele chega nessa curva é que a gente se encaixa. Fica mais fácil até para entender o processo da sustentação, das variáveis, das possibilidades, dos processos de afinização, por que os campos caem, por que os diálogos às vezes ficam meio ruinzinhos, que são processos de amadurecimento que esse mesmo menino passa e que todos que fazem parte passam, e por isso se afinizam com certas energias contrativas e certos processos, até mesmo na rotação do planeta, na translação do planeta, nas influências dos astros, e assim nós temos a expressão da realidade sempre em comunhão com todo o sistema. Assim, ó. Sim. Nós tivemos a passagem de um planeta interessante nessa virada de ano, e por isso nós tivemos alguns detalhes, assim, ó, aqui no nosso trabalho. Assim, ó. Sim. E é isso, assim, ó, ficou bom, ficou respondido. A gente falou bastante e não falou nada. Sim. Não, e eu noto que até o próprio Marabô falou isso uma vez, que vocês deixam cair por respeito aos campos. Sim, também, assim, ó. Ele é mais respeito, eu sou mais virulento, por preguiça. Sim. Então, a próxima pergunta está relacionada também. Acho que uma parte dela ficou respondida. Descreva-nos a preparação pela equipe espiritual do ambiente de uma sala mediúnica ou de um terreiro antes da abertura física dos trabalhos, como campos de força, energias de sustentação do ambiente, manipulação das energias anímicas. É do mesmo jeito que a gente explicou o manifesto das coisas físicas, os processos psiônicos, a manifestação da matéria, o sistema da bolha, do torus, é a mesma coisa. Assim, ó, a gente até pode adentrar nas explicações, mas, com todo respeito, com as informações que nós já temos, nós já conseguimos interpretar todos os trabalhos. Porque mesmo dando a quem manipula tais energias a percepção dessa realidade manifestada alquimicamente, não sei para que serve. Então, fica mais fácil deixar do jeito que está, entende? Porque às vezes, eu vou usar uma vela vermelha, vou usar minhas pedras, meus cristais, e eu tenho a minha intenção e o meu processo de manipulação energética através da funcionalidade do meu trabalho espiritual. Diante disso, eu me coloco sempre em manifesto, em doação, numa expressão caridosa da minha alma, em comunhão com o próximo, naturalmente, sem fazer força. E eu não preciso ver o espectro e o funcionamento energético para poder dar funcionalidade àquilo. Entende? Então, eu sei que é assim que funciona. E se eu consigo ver o funcionamento em outros padrões, eu consigo entender o funcionamento deste padrão. Assim, ó. Sim. Entendeu? Assim? Sim. E a forma pode mudar, mas o conteúdo continua o mesmo. Os cristais, as velas, eles estão ali sustentando uma certa frequência. Sim, ó. Então podemos passar para a próxima? Então, se não ficou claro, a gente convida mais perguntas. Não se reprimam. Sim, mas não é que ficou claro. Na verdade, eu não respondi. Por que eu não respondi? Porque isso já está sendo respondido há muito tempo. Assim, ó.
Você entende? Não é grosseria. Eu posso até adentrar os terreiros, aos processos, mas o que eu vou falar do vizinho do lado? Que tem suas crenças, suas ritualísticas. Eu vou ficar explicando ritualística dentro do contexto bioenergético, biofísico, psiônico, dos detalhes das funções. Não vejo essa necessidade. É como falar da mesma coisa para encher linguiça. Assim, ó. Então a gente fala como funciona e fala, olha, é assim que funciona. Sempre funcionou assim. E eu posso manipular para poder expressar essa mesma função de milhões de bilhões de formas. E uma das formas é essa que você me apresenta. Agora, vamos praticar um exercício importante. Sabe qual é, assim, ó? Não. Sim, ó. Pensar. Ó, sim, ó. Refletir, filosofar. Ó, sim, 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 sim. Não é crítica Sim. quem faz a pergunta perfeita. Só estou pegando o gancho para poder falar o que a gente já está insinuando há muito tempo. A gente explica o mapa, o conteúdo é sempre o mesmo. E vamos usar esse mapa para entender todos os conteúdos e adaptar todos os mapas. Sim, para Como entender faz? todas as formas, sim. Sim, então é isso. Agora ficou bem claro. Oh, sim, 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 sim. Tanto é que toda pergunta de qualquer tema que a gente humildemente responde, ó senhor, sempre vem com contexto histórico, de explicações de padrões, de introdução do sistema e por que se manifestou assim. Se manifestou assim dentro do padrão X, dentro da função Y, e agora funciona assim devido a um processo H para que haja um Z. E assim todo mundo brinca e todo mundo se entende, porque é apenas uma linguagem matemática de funções diferentes para um resultado sempre igual. Zero. Porque todas as equações, uma hora se levam a zero. Sim. Isso você já sabia? Eu não entendo muito de matemática desse mundo, porque o menino não estudou muito. Preguiçoso. Não, bom, vamos ser específicos. Depende da equação e aonde. Depende. Algumas equações não chegam a zero. Ah, chegam sim, filha. A gente pode conversar sobre isso outra hora. Chega a zero porque nunca saiu do zero. Ah, nesse sentido, todas as equações não saem do zero. Sim, ó. Pó, Protoforma como faz Exu. agora? Protoforma Exu. Assim, ó, assim, ó, pó, cabeça, pó. Então, se a equação deu um resultado de x ou y, é porque ela está incompleta, porque ela precisa voltar a zero. É por isso que a luz não tem como passar da velocidade da luz ainda. Porque não conseguiu fazer a equação voltar a zero, porque a luz é manipulável. Oh, oh, Ai, sim, porque aí a equação se torna um ídolo que cria limites. sim, não uma linguagem. Sim, não uma linguagem. Exato. Fica bem escondido. Tem que ouvir a conversa Espírito Campos, que se contrai, bastidores espirituais, abertura física dos trabalhos, para poder saber que a luz matematicamente é manipulável. Se é igual ver novela para saber uma cena só. Olha, então a próxima pergunta, eu não sei se você vai querer fazer uma conversa separada só sobre isso ou responder nessa pergunta também. A próxima pergunta é, Linda, poderia fazer um diálogo falando especificamente da Lua? Ah, fica difícil, não, porque eu não sei quem quer saber da Lua. Fica aberto, não, senhor? Fica Na aberto. verdade, eu sei Sim. qual é a raiz do sentido da pergunta, mas eu respeito quem nos ouve. A lua é o processo lunar, processo de ampliação psíquica, a luz do saber, a expressão do conhecimento, o processo que reflete a luz solar, todas essas coisas magisticamente falhando. Ó, sinal? Mas todo planeta
em luas sejam vibrando em uma frequência palpável aos seres humanos ou não. A Terra tem 4. Processo de formação do contexto gravitacional dos planetas para que haja um manifesto da vida e das interações psíquicas. Quase sempre, não é regra nem é lei, mas tem luas. O processo do manifesto da consciência funciona melhor dentro dos campos de interação gravitacionais, lembrando que a gravidade tem um espectro um pouco maior do que a simples interação entre as massas. Funciona melhor diante das interações dos campos e das propostas sistêmicas entre os grupos psíquicos que nós indagamos há pouco. Então, podemos dizer que a Lua é de suma importância para a vida, além de um local magnífico para admirar a Terra. Mas você falou que tem 4 luas, 4 fases da Lua ou 4 luas? 4 luas, Bugou agora, Não, tô esperando contar mais. 4 luas. Toca a campainha, sai correndo. 4 luas. Sim, 4 luas. Como 4 luas? Que tá aí, faz parte dos processos do processo elemental da Terra, Então, uma lua visível, 3 luas não no espectro visível. Dentro desse padrão vibracional, dentro dessa dimensão. Não, então peraí, dentro dessa dimensão, uma lua e 3 luas vibrando em outras dimensões. Sim, dentro da velocidade seria percebida na 5D, mas ela é notada na 3D, e uma influência gravitacional dentro de um espectro diferente. O espectro da gravidade vem da interação entre as massas, porém a interação entre as massas é maior do que, tem mais amplitude do que a que é percebida pela física atual, podemos dizer assim. Mas lembrando que 99,9% do átomo é espaço, e se eu trazer o núcleo do átomo pelo mesmo espaço que o mesmo compõe, à sua direita ou à esquerda, eu já desloco o padrão vibracional e gero uma quebra dimensional e coloco esse átomo em uma vibração totalmente distinta e crio uma nova realidade. E qual a função? É porque você falou que todo lugar tem lua, todo planeta tem luas. Qual a função das luas? Elas dão movimento ao sistema, ao espectro, tridimensional, vibracional, a mesma função que elas têm na maré, só que cada uma tem uma função sistêmica. Nos oceanos dos campos mórficos, nos oceanos dos sistemas psíquicos, dos sistemas mentais, na sustentação do emocional. Entende? Depois nós podemos falar sobre isso. Não tem nada a ver com a pergunta do amigo, tia, mas eu sou virulento. Não, mas tem a ver com o tema. Olha, a pessoa pediu um diálogo especificamente da Lua, então podemos fazer sobre as luas. Sim, eu não sinto que seja o momento, mas a gente vai fazer sim. Tudo bem. Então, podemos passar para a próxima? Mas você gostou? Gostou de saber que a gravidade tem um espectro mais amplo do que a interação entre as massas? Eu acho que você já sabia, Não, porque para mim a gravidade é uma função inseparável de qualquer torus. Sim, sem dúvida. Mas ela tem dentro dessa função, ela tem mais, não vou dizer assim, funcionalidade, mas o campo de interação é mais amplo. Não é só entre as massas notadas e percebidas aqui. Sim.
Mas bom, em qualquer realidade, o que está manifesto ali vai ter sistema toroidal nesse universo também, E certo? interação gravitacional, sim, exatamente. Então, se tem configuração toroidal, tem interação gravitacional. Assim que eu Sim, eu só entendi. estou dizendo que, além da interação gravitacional entre as massas, a gravidade tem uma interação emocional, tem uma série de outras interações, hein? Lógica, interação lógica, gravitacional, essas coisas, hein? Agora eu não entendi. Interação lógica. Sim, não tem a energia da lógica? A energia. Não, o que é a energia da lógica? É uma energia que sustenta os seus processos de lógica dentro do seu barquinho mental sobre o oceano emocional, hein? Sim, essas coisas fazem sentido. Sim, e aí você tem o processo lógico, e existe dentro do espectro gravidade o pedacinho que tem o campo de interação que a lógica está. Então, se você tem um ponto de gravidade na lógica mais específico, mais forte, você vai atrair mais lógica dentro do que você consegue suportar, porque o ponto de linearidade e o ponto de... Como chama? Como chama quando vira buraco negro? Assim, ó. Singularidade? Ponto de singularidade nunca é atraído, que a singularidade quebra e gera expansão. Só é atraído quando chega num ponto de sustentação dos seus corpos sutis, dos seus corpos, dos chakras, do seu processo de manifesto. Ó. Então, é um ponto a ser estudado dentro da bolha. A gente vai ficar dentro do curso, da bolha, da terapia, assim, a gente vai adentrar nisso. Né? Precisa de um pouco mais de introdução. Assim, ó. Sim, mas é o fundamento de vários outros conceitos, como, por exemplo, os miasmas, formas de pensamentos, placas energéticas, Tudo isso. chips que se atraem. Tudo isso são coisas que se atraem e fazem parte do nosso processo gravitacional. Por Sim, isso que mas não são entender coisas impostas do sistemicamente, externo. sim, entender sistemicamente é muito importante, ó, faz as pessoas terem meios, ó, ferramentas, sem precisar de um mapinha pronto, ó, assim, ó. Sim, sim, entendendo sistemicamente, você, como pontinho de lógica, você vai fazendo, vai chegando nos outros passinhos do caminho, Sim, perfeito, ó. como exercício dedutivo. Sim. Então, a próxima pergunta. Não sei se está ficando muito extenso, Paz do Jé. Se está ficando muito longo, a gente pode fazer em outro diálogo, mas a próxima pergunta é, por favor, pede para ele falar sobre o poder energético e magístico do sêmen, do sangue da menstruação e do sangue das plantas, e como desenvolver a clarividência, no meu caso, pois quero ver as energias além de senti-las. Ó, assim, ó, o que é ver? O que é ver? Sim, ó, perfeito, ó. Ver é perceber dentro de mim uma coisa que eu acho que está fora de mim. A luz bate no que está fora, é refletida e a capacidade de visão me permite trazer ela para dentro do meu mundo. Sim. Então, o que você percebe é uma comunicação elétrica, bioelétrica, entre a decodificação do seu sistema cerebral, Sim, é uma dentro de uma comunicação função de tato. fotoelétrica. Sim, dentro de uma comunicação de fato, né, de tato, né? Os Sim, de fótons tato se porque tem que comunicam, tocar o meu instrumento de visão, que são meus olhos. sim, sua retina, seus processos, depois eles convertem em uma comunicação elétrica, bioelétrica, decodificada pelo seu cérebro, assim, da mesma forma o ouvido, e da mesma forma as glândulas sensoriais dos processos da pele, todas essas coisas, não? Sim, e chegam no pedacinho da mente universal que eu percebo como minha mente, porque é a mente, na verdade, que vê. E, perfeito, não? Então, tecnicamente, ele já vê, ele só não se percebe, então ele só tem que se detalhar nesses processos.
se ele veio com a percepção energética através do sentir, grande presente. Mas se ele quer desenvolver a visão, ele tem que se perceber vendo. Então é um ponto importante. Ó. Depois, se ele quiser falar com o menino, os contatos estão aí. Ó, assim, ó. Mas é um processo de autoconhecimento. E quando ele vê o que é, quando ele notar o que é ver, ó, ele vai falar, que coisa besteira, sim, já fazia, mas é isso. Ó, assim, ó. Agora, vamos ao sangue. O sêmen. O plasma das plantas. Tudo isso é um manifesto do potencial da vida. Antigamente, esses potenciais eram usados para processos magísticos, sobre a qual a essência do éter, em estado potencial, seja no sangue, ou no sêmen, ou no sangue da menstruação, rico em células-tronco, ou na enzima, no plasma das plantas, no sangue das plantas. Todos esses processos são energias potenciais que podem ser usadas para as mais variadas formas. Lembrando, que poder é liberdade. Dentro dessa liberdade energética, eu tenho todo o potencial das possibilidades de uma essência e um estado potencial para virar outras coisas, para sustentar outras realidades, para modificar um processo vital, todas essas situações. Ó. Então é isso, ó. Não tem muito que a gente divagar sobre. Lembrando que, diante da percepção do instigar ou do detalhamento do éter e do sangue e todas essas coisas, eu não mais necessito desses processos, pois eu tenho hoje ferramentas, assim, para expressar as mesmas funções através do que eu nutro, do que eu alimento, do que eu trago como energia potencial, direto da minha raiz energética, do meu manifesto divino, assim, Mas quem usa não tem problema, assim, cada um joga o videogame que tem, Pode ser videogame mais atual, pode ser videogame mais antigo, não tem problema, Sim, sim. Conteúdo, diferentes formas para expressar o mesmo conteúdo. Sim, é perfeito, Sim. Ficou alguma dúvida, assim, tirando as duas? Não, eu acho que ficou bom. Que bom, assim, Perfeito, assim. Sim, muito bom. Convidamos qualquer coisa, convidamos mais perguntas. Graças a Deus, que a paz esteja em todos, por todos e no todo. E assim, toda a sabedoria da sapiência nos traga discernimento. E o mais importante, poder. Paz. Gratidão.